aqui, ela fica muito escura mesmo, muito. Chega a aparecer Coca-Cola de verdade. Essa é uma situação quando eu tenho excesso de urobilinogênio na minha urina. Beleza, então agora eu já entendi como é que eu formo a bile e como eu excreto a bile. Agora a gente vai falar mesmo do nosso distúrbio hepático, que é a icterícia. A gente tem diversos distúrbios hepáticos e a gente vai começar aqui com a icterícia, ok? Então, o que é essa doença? O que é esse distúrbio? Então, é o aumento da minha bilirrubina no meu plasma, ou seja, no meu sangue. Esse aumento tem várias causas, e eu separei aqui 3 para vocês, e cada causa vai estar relacionada a um tipo de icterícia. Olha só, uma das causas é a doença hepática, ou seja, quando eu tenho uma lesão no meu fígado, nas minhas células do meu fígado, por outras diversas causas, por exemplo, excesso de álcool, excesso de gordura, medicamento, então eu vou ter uma doença hepática. Isso vai causar um excesso de bilirrubina no meu sangue. O que vai acontecer quando eu tiver essa doença? Então eu vou ter uma deficiência no transporte até o meu intestino, ou seja, nos meus ductos biliares ou nos meus ductos hepáticos, ou pode ser também um comprometimento da conversão da bilirrubina em bile, que aí é um fator exclusivo do fígado. Então, eu tenho um comprometimento dessa conversão, ou seja, essa bilirrubina vai sobrar no meu sangue, porque o meu fígado não está conseguindo converter. Essas aqui são as causas de uma doença hepática e os problemas que isso pode acarretar. Outra causa é o fluxo da bile. O que vai acontecer aqui? Por conta de cálculos biliares. Pode impedir o fluxo normal dessa bile. O que vai acontecer? O fígado mandou, está funcionando naturalmente, ele consegue fazer a conversão e ele mandou essa bile através dos meus ductos hepáticos até a bile. A bile vai enviar ela para o intestino, agora fica complicado, porque eu vou ter cálculos biliares ou até mesmo uma pressão aumentada e isso vai impedir que essa bile vá até meu intestino. E para a gente encerrar aqui as causas, eu vou ter também uma causa importantíssima, inclusive, que a gente pode até associar à anemia, que é a degradação excessiva. Isso aqui é importante, pessoal, porque existe a degradação da hemoglobina, naturalmente, existe isso. Porém, se ela for excessiva, isso vai ocasionar com que o fígado não comporte esse balanço entre degradação e excreção dessa bile. Ou seja, eu estou degradando demais a minha hemoglobina, estou produzindo em excesso a minha bilirrubina e o meu fígado não está conseguindo degradar e excretar da melhor forma. Tudo bem? O fígado está funcionando, a minha vesícula está funcionando, está tudo funcionando perfeitamente. Porém, a degradação dessa hemoglobina está sendo excessiva. Essas causas vão fazer essa ligação aqui para os tipos. Então, olha só, pensando na icterícia hemolítica, essa está ligada a essa daqui. Quando eu falar de icterícia hemolítica, você já pode associar de que a gente está falando que eu tenho um excesso de degradação da minha hemoglobina. E isso vai causar o aumento dessa bilirrubina no meu sangue, vai causar aquela coloração amarelo esverdeada, meio amarelada do indivíduo, principalmente na pele nesse caso, porque eu tenho um excesso muito aumentado na minha circulação, ou seja, o corpo inteiro vai ficar assim. Pode até chegar a acometer a região que é branca dos olhos, que a gente chama de escleras. Outro tipo de icterícia é a hepatocelular. Essa icterícia hepatocelular vai estar associada à nossa primeira causa aqui, ó, que é uma doença hepática. Essa hepatocelular, ela pode ser causada por diversos fatores. Por exemplo, hepatite, ou uma toxina,
ou álcool, tudo bem? Então, eu vou ter a hepatocelular, é o comprometimento das minhas células do fígado. Essa hepatocelular está relacionada à doença hepática. E vai ter essas complicações aqui, porque eu tenho a deficiência ou do meu transporte até o intestino ou a conversão dessa bilirrubina em bile. Por quê? Quem faz isso são as minhas células do fígado. Então, ela pode, com essa situação aqui, vai ocasionar novamente um aumento da minha bilirrubina no plasma. E, de novo, causando icterícia. E aí, a gente tem aqui, por último, uma icterícia obstrutiva, que vai estar, óbvio, relacionada a essa última aqui, ó, que é impedir o fluxo normal da minha bile. Inclusive, quando eu tenho, a gente vai falar um pouco mais para frente, tá, pessoal? Mas quando eu tenho uma pressão vascular aumentada ou eu tenho o aumento do meu órgão, isso pode comprimir os ductos e fazer com que esse fluxo da bile seja impedido. O aumento da pressão dos vasos ali nessa região fígado e vesícula biliar pode também ocasionar um impedimento do fluxo normal, assim como cálculos biliares. Então, quando a gente estiver falando de fluxo da bile e de cálculos biliares, vai estar relacionado a um tipo de icterícia que a gente dá o nome de obstrutiva. Uma curiosidade aqui, gente, é que se a gente estiver falando sobre impedimento do fluxo, né, nessa questão do tipo da icterícia obstrutiva, eu também posso estar associando a uma doença hepática. Por exemplo, a cirrose, ela vai causar processos inflamatórios no meu fígado. Então, a princípio, eu vou ter somente um fluxo diminuído por conta desses processos inflamatórios. Mas, posteriormente, eu posso também comprometer a conversão da bilirrubina. O importante é você saber que a icterícia é o aumento dessa substância de bilirrubina no meu sangue e que ela tem diversas formas. As principais causas vão estar sempre associadas ao fígado ou à vesícula biliar. E a gente tem até um terceiro ponto, que é por conta da eliminação aqui, né? Em relação ao rim também, se ele não estiver funcionando adequadamente. Certo, pessoal? Isso era o que eu tinha para falar de icterícia. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor esse distúrbio hepático.